Bom, gente, essa história aconteceu já tem um tempinho. Foi uma coisa que me atingiu muito na época, mas hoje eu já consigo falar abertamente. Então eu queria compartilhar essa experiência com vocês. De forma alguma querendo ser vítima ou coisa assim. É só pra realmente compartilhar uma experiência. Bom, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu sonhava, é claro, em construir família, ter um marido bacana, ter filhos e tudo. Mas na minha cabeça a ordem correta seria que eu iria estudar, eu iria construir minha carreira, depois eu iria casar e depois eu iria ter filhos. Pra mim era a ordem certa que existia, sabe? Ainda mais porque eu queria muito fazer medicina. E pra você fazer medicina, você sabe que você precisa dedicar anos da sua vida pro curso, pra residência, construir sua carreira e tudo. Então a minha prioridade sempre foi a minha carreira. Depois, construir família, quando eu já estivesse estabilizada, pudesse oferecer uma vida bacana e tudo. Então assim, entrei na faculdade de medicina. Quando eu tava ali mais ou menos por volta do meu segundo ano da faculdade, eu conheci um rapaz que também estudava na mesma faculdade, só que ele fazia outro curso. E ele era um cara assim que ele tinha muita ambição também na vida, ele tinha vontade de construir carreira, de crescer. Então a gente tinha um pensamento bem parecido, de casar depois, construir família depois. Então o nosso pensamento batia nesse sentido. E a gente começou a manter um relacionamento, começamos a namorar e tudo. Eu fazia uso de DIU, né, que era um contraceptivo, fazia uso dele e eu já fazia uso dele por anos. Eu nunca tinha tido problema nenhum, nunca tinha tido nada, sabe? Então eu confiava muito nesse método. E aí o que acontece? Quando eu tava ali com mais ou menos 1 ano e meio de relacionamento com esse rapaz, eu acabei descobrindo que eu estava grávida. Nisso eu já estava no 3º ano da minha faculdade. E aí eu descobri que eu estava grávida. Na época eu não quis muito contar, eu fiquei muito atordoada com aquilo, porque eu fiquei pensando, isso vai atrapalhar a minha carreira. Se eu tiver um filho agora, vai atrapalhar, eu vou ter que parar a faculdade, eu vou me atrasar 1, 2 anos, depois eu vou... Enfim, eu só pensava que aquilo ia atrapalhar todos os meus planos. Mas claro, sempre com aquele peso na consciência de que eu estava grávida, era um filho e tudo. E aí eu cheguei e contei pro meu namorado que eu estava grávida. Na época ele também levou um susto e tudo, mas falou que a gente daria um jeito. Só que, gente, é aquela coisa, o filho sempre é da mãe. Então, por mais que o meu namorado dissesse ali que ele iria me ajudar e tudo, ele também estava construindo a carreira dele. Então, eu sei que se alguém tivesse que abrir mão de alguma coisa, seria eu, não seria ele. Então, provavelmente eu teria que parar de estudar por 1, 2 anos, quem sabe 3 anos. A gente não sabe quando, porque tem aquela questão de você criar confiança, de deixar o filho com alguém e tudo. E aí, no lugar onde a gente morava, os meus pais, eles moram em outro estado, eu não tinha ninguém ali próximo de mim. Então eu sabia que eu ia ter que pausar os meus estudos por 2, 3 anos, sabe Deus quantos anos será se um dia eu ia voltar a estudar. E aí ele sempre falava que ele ia me ajudar, mas gente, eu não acredito que de fato ele fosse largar a vida dele pra cuidar do nosso filho, sabe? Então eu falei pra ele do meu desejo de interromper a gravidez, porque pra mim não era o momento, pra mim ia atrapalhar a minha vida e os meus planos. Ele ficou com raiva, brigou, disse que não, que era o filho dele, que ele não aceitava e tal. E eu falei pra ele que tudo bem, que eu não ia fazer. Só que eu tava tão atordoada que eu acabei fazendo. Longe dele, escondida dele, eu acabei fazendo. Eu só pensava no quanto aquela gravidez ia atrapalhar a minha vida e ia atrapalhar o meu plano, né, de vida, de carreira e tudo. E eu acabei sim interrompendo a gravidez. Inclusive, algumas pessoas podem até falar, mas se ele queria, por que tu não deu o filho pra ele? Gente, porque eu não sou, de fato, um monstro ou uma mãe que abandona desse jeito. Eu tenho certeza que se eu levasse aquela gravidez adiante, que se eu tivesse o filho, eu jamais abandonaria. Eu ia assim amar, eu ia assim dedicar 100% do meu tempo pra aquela criança. E é por isso que eu tenho certeza que ia atrapalhar a minha carreira, porque eu não ia conseguir fazer mais nada se não pensar naquela criança, dedicar o meu tempo a ela. Então era por isso que eu tinha certeza que ia atrapalhar a minha vida, porque eu não ia conseguir simplesmente largar ou abandonar. Então, pra mim, a escolha mais fácil foi interromper a gravidez. E foi o que eu fiz. Só que, claro, eu passei muito mal, então com isso eu acabei indo parar no hospital, ele foi chamado no hospital. Lá ele descobriu que eu tinha interrompido a gravidez, a gente teve uma discussão e ele terminou comigo. Não fui atrás, não tentei conversar, não tentei voltar nem nada, porque eu super entendia ele. Eu entendia que ele estava triste, chateado comigo, se fosse ao contrário, acho que eu também ficaria. Então, eu super respeitei ele, respeitei o espaço dele, respeitei o momento dele. Nós passamos ali algumas semanas sem conversar, depois eu chamei ele pra conversar. Eu sabia que nosso relacionamento não ia ter como voltar, eu sabia de tudo isso, mas eu achava que era importante a gente conversar e, assim, se afastar de uma forma tranquila, sabe? Sem raiva, sem ódio ali um do outro. E a gente conversou bastante. Ele disse que tinha ficado muito triste, que tinha ficado muito chateado, mas que jamais ele conseguiria ficar com uma pessoa que tinha matado o filho dele. Enfim, eu falei pra ele que eu entendia e de fato a gente acabou terminando, se afastando. Hoje em dia eu já tô fazendo a minha residência, ele também já se formou na faculdade, tá trabalhando na área dele. E eu tô fazendo a minha residência daqui a algum tempinho, há pouco tempo na verdade, eu vou ser
uma médica formada, completa, com especialização e tudo do jeito que eu sempre sonhei. E se você me pergunta se eu me arrependo de ter interrompido a minha gravidez, não, eu não me arrependo. Porque se eu não tivesse interrompido, eu tenho certeza que eu tinha parado lá e com certeza até hoje talvez eu nem tivesse voltado a estudar. E hoje em dia não, eu terminei meu curso, estou fazendo a minha especialização, minha residência, e eu estou muito feliz com a carreira que eu estou construindo. E é claro, eu tenho vontade sim de casar, tenho vontade de ter um marido, tenho vontade de ter filhos. Só sei que naquele momento não era o momento indicado e não, eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz. Porque se eu não tivesse feito, eu não estaria onde eu estou hoje.